A ideia dessa palestra, nós temos uma disciplina que é Seminário de Petróleo e Gás Natural. Essa disciplina existe desde 2000. Então, nós estamos no 21º ano, 22º, no caso, ano que essa disciplina é ministrada. Essa é a aluna de graduação e pós-graduação, e a gente chama especialista de várias áreas para fazer essa palestra. Bem, dentro desse contexto, Raimann, como sendo o fundador maior desse programa de recursos humanos, é quem tem uma vasta experiência em relação a isso. Nós começamos esse ciclo de palestra com o diretor da ANP, Alfredo Renault, diretor superintendente, no caso, da ANP, Alfredo Renault, e agora nós temos a palestra com o Raimann, porque eu vi da necessidade dele mostrar um pouco, bom, nossos alunos, de uma maneira geral, o que é um programa de recursos humanos, e também, nesse fórum dos PV, próprio dos coordenadores, nessa nova leva dos programas de recursos humanos, eu notei que tinha muita gente que estava iniciando realmente, em função do que acontecia, as perguntas, uma coisa e outra. Então, eu fiz um desafio para Raimann para ele colocar e o que é o PRH dentro desse contexto para todos nós. Então, eu estou vendo aqui que o Ibope está grande mesmo, nós estamos atualmente com 54 assistentes, e era isso que eu queria dizer, passar a palavra a Raimann para fazer a sua apresentação. Muito obrigado pela presença de todos, ok? Muito bem, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a direção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agradecer ao coordenador do PRH 44.1, que é o professor Schiavone Filho, ao professor Avelino Dantas Neto, que é hoje o pesquisador visitante do programa, depois de muitos anos aí à frente desse programa, desde o início, né, Afonso? E agradecer à comissão organizadora do PRH 44, em nome da professora Tereza Neuma de Castro Dantas, que é uma das pioneiras, digamos assim, do movimento pelo setor de petróleo e gás dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? A universidade hoje tem justamente um movimento muito grande dessa área de petróleo e gás, graças a diversos coordenadores. Não vou começar a citar nomes aqui, porque certamente faltaria alguém, mas há um grande grupo de pessoas, de professores dentro da universidade que realmente desenvolveram um trabalho fantástico, aproveitando, digamos assim, essa oportunidade da indústria do petróleo, né? Eu diria para vocês que foram muitos os convites, já em diversos lugares que eu tenho recebido, e a gente tem feito muito mais um trabalho no sentido de mostrar para os novos bolsistas as oportunidades da indústria do petróleo. Mas conversando com o professor Afonso e depois de algumas palestras que eu dei, foi justamente que eu senti a necessidade de mudar um pouco esse foco e a gente trabalhar um pouco mais dentro do sentido de rediscutir o PRH, reinventar o PRH. Tá? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de toda essa história e a gente vai ter a oportunidade de trocar algumas ideias e gostaria muito justamente no final, de que a gente pudesse conversar um pouco a respeito dessas ideias todas. Tá? Na verdade, né, cabe aqui um disclaimer. A minha apresentação ela tem o objetivo de provocar uma reflexão sobre como o PRH, a ANP, pode enfrentar essa nova onda de desenvolvimento profissional com as tecnologias que estão avançando aí a passos largos. Depois dessas apresentações, como eu comentei, né, veio essa ideia de como é que está o PRH após mais de 20 anos de uma experiência exitosa, com algumas dificuldades, não resta dúvida, mas valorizado pelas partes envolvidas e o que é preciso fazer para continuar sendo reconhecido nas próximas décadas. Então, está aí o centro, digamos, dessa nossa discussão de hoje, né?
Portanto, eventuais críticas são construtivas, reconhecendo o esforço de todos que me sucederam na condução desse programa e, principalmente, na expectativa de receber esses comentários de vocês aí ao final da apresentação. Vamos entrar num breve histórico. Com certeza, muitos aqui já conhecem esse histórico, né? Mas também temos muitas pessoas novas. Então, vamos lá relembrar um pouco. Com a Lei do Petróleo, de 1997, a ANP iniciou as atividades em janeiro de 1998. Havia, então, o que se confirmou posteriormente, a instalação de novas empresas petrolíferas em função justamente da abertura do mercado de óleo e gás. Com essa perspectiva, então, o diretor Eloy Fernandes e Fernandes propôs a criação de um programa para capacitar o pessoal em diversos temas de interesse da indústria do petróleo, porque justamente a previsão que se tinha naquele momento era de que haveria uma participação de empresas em exploração e produção de petróleo no Brasil, e isso, sem sombra de dúvida, iria requerer novos profissionais. O Eloy, então, me chamou, me convidou, e eu iniciei a formatação do programa estudando o RH Metrologia e o Pronuclear, ambos da PUC-Rio, e interessou-me entender a curta vida do pronuclear. Fui, então, conversar com o professor Recazaré, que era o criador do programa, o Pronuclear, e um dos pontos negativos que ele ressaltou foi a grande demora para criar um novo curso específico, no caso, Engenharia Nuclear. Ora, quando com a história toda de Angra, houve uma paralisação, digamos assim, na construção das outras usinas que estavam previstas, e o que ocorreu foi que passou a oportunidade para os engenheiros nucleares pelas oportunidades aqui no Brasil, né? E aí que justamente chamou-me muita atenção esse fato, quer dizer, se a gente fosse demorar para querer fazer diversos tipos de curso, oficializar eles dentro das universidades, o tempo ia passar e a gente ia perder esse bonde, digamos assim, de estar formando pessoal para essa nova indústria que estava surgindo. E aí foi que eu descobri, e aqui cabe um parênteses, né, porque eu não entendia nada de universidade, eu não entendia de currículo universitário, né? Isso porque a minha especialização era e é na área de gestão tecnológica, né? E eu comecei a me apaixonar por esse assunto lá em 1984, participei da fundação da ANPEI e durante anos trabalhando com essa questão de gestão tecnológica. Tinha trabalhado com o Eloy já na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, depois fui cuidar de uma série de assuntos dentro da FAPERJ e a própria estruturação da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ. FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro, né? E então, quer dizer, lá discutindo, lá fui, como se diz assim, internado dentro da PUC, fiquei trabalhando com o pessoal lá, fazendo uma série de levantamentos, e aí foi que eu descobri que as disciplinas optativas eram uma solução, né? E elas poderiam ser obrigatórias para quem recebesse as bolsas do PRH, né? E esse era a solução para agilizar esse processo de organização das especializações para a indústria do petróleo e gás. Visto isso, digamos assim, solucionada a possibilidade de rapidamente começar a implementar o programa, nós contratamos a Ana Cunha, que era oriunda do CNPq e com bom conhecimento do processo de bolsas, né? A Ana Cunha é uma pessoa brilhante que trabalhou durante muitos anos dentro da ANP, mesmo quando eu saí de lá, ela continuou tocando essa parte do PRH, né? E a Ana, então, começou a colaborar na formatação do edital para apresentação de propostas e as condições operacionais do programa, para o que, evidentemente, que essa experiência que ela trazia
né, dessa parte de bolsa de estudos e tudo mais lá do CNPq e também da FAPERJ, foi fundamental para que a gente desenvolvesse esse programa. 15 PRHs foram selecionados no início de 1999 e a construção do sistema de avaliação e operacionalização foi elaborado com a participação coletiva daqueles primeiros coordenadores. Esse é um outro ponto importante a se ressaltar, porque o PRH ele não foi fruto de poucas mãos, não, foi fruto de muitas mãos, muitas pessoas efetivamente colaboraram de uma forma convergente, construtiva, para que a gente tivesse realmente um programa de primeira linha, digamos, atendendo essas demandas da indústria do petróleo. Tivemos aí diversos resultados diretos da realização desse programa, que vale a pena serem citados. Foram mais de 8.000 bolsas que foram concedidas, dezenas de prêmios nacionais e internacionais conquistados pelos bolsistas, milhares trabalhando hoje no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, né? Tivemos também a criação, em 2001, do Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento de Petróleo e Gás, o PDPetro, que já realizou 10 congressos ao longo desse tempo, tá? E a criação, em 2004, da Associação Brasileira de P&D em Petróleo e Gás, a ABPG, que viabilizou a organização própria do CTPetro, do PDPetro, desculpem. Interessante também aqui ressaltar que essas duas instituições, digamos assim, ou entes, né, surgiram dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ou seja, o movimento tido dentro da universidade que viabilizou a criação desse congresso, o PDPetro, e a criação da ABPG. Para falar um pouquinho sobre recursos financeiros, o PRH está na sua 4ª fase de provisionamento de recursos. Inicialmente, eles eram provenientes de recursos próprios da Agência Nacional do Petróleo. A seguir, eles passaram a ser oriundos do FNDCP, Fundo Setorial do Petróleo, o CTPetro. A partir de 2010, esses recursos passaram a ser fortemente contingenciados, chegando a 2013 sem qualquer previsão de novos aportes no PRH. Isso levou a uma consequência, né, de aplicação de uma forma em geral para todo o próprio, não só para o PRH, mas para diversas outras atividades do CTPetro, a menos de 3% do que foi arrecadado no ano de 2012. Graças, então, aos esforços de Florival Carvalho, que era, na época, o superintendente de P&D da ANP, a Petrobras passa a contribuir com recursos da cláusula de investimentos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento, que é prevista nos contratos para exploração e produção de petróleo, criando o seu programa similar ao PH, intitulado o PFRH, que foi finalizado em 2018. Em 2019, como reflexo da nova gestão da superintendência, conduzida agora pelo Alfredo, o PRH ressurge com um aporte financeiro de 7 empresas petrolíferas, viabilizando um novo edital e a reformatação dos temas das especializações que eram, então, oferecidas. Começa aí a 2ª fase do PRH-NP. E ele teve um excelente recomeço. Ótimos temas, 55 propostas selecionadas, dentre 126 propostas recebidas. Foi, assim, o máximo de propostas recebidas nos editais anteriores do PRH. Observa-se o crescimento de temas relevantes, como sustentabilidade, tecnologias digitais e novos materiais. São, em cada um desses temas, nós temos mais de 5 PRHs oferecendo essas disciplinas. E nota 10 para a criação da Bolsa de Apoio Técnico, antiga reivindicação dos coordenadores do pessoal do PRH, e da Bolsa de Pós-Doutorado, que é uma inovação dentro do programa,
que vem justamente contribuir para a continuidade e a maior especialização dos doutores dentro do PRH. Bem, dito isso, contado assim rapidamente, digamos, essa história toda aí do PRH, óbvio que muita coisa mais teria a se dizer sobre ele, mas o tempo não nos permite. Vamos agora partir para alguns pontos para reflexão, né? Reflexão de todos nós, digamos assim. Sugiro uma revisão dos conceitos que formataram os PRHs em 1999. Né? Alguns que deram certo e merecem ser mantidos, e outros que se perderam ao longo dos anos e talvez possam ser recuperados. Né? É muito importante a gente vá um pouco dentro desses conceitos, porque nem tudo, na verdade, continua sendo válido. Quando o PRH começou, em 1999, nós não nos pré-sal, nós não tínhamos esse volume de recursos, não tínhamos esse volume de empresas petrolíferas trabalhando no Brasil, né, trabalhando com essa questão das plantas de produção, e todo um crescimento em diversas outras áreas, como é o caso do crescimento da área ambiental, crescimento da área digital e N outros temas que vêm aumentando ao longo do tempo. Então, em função disso, né, eu diria o seguinte: primeiro, a avaliação sistemática das disciplinas frente aos avanços tecnológicos, com introduções de temas voltados para as demandas da transformação e digital do pré-sal, é uma questão que merece ser vista com calma, discutida, e que a gente possa entender, né, quais são efetivamente as disciplinas que vão fazer esse futuro do setor de petróleo e gás. Um outro ponto é o valor das bolsas. No início eram superiores às da FAPESP e do CNPq. Eram justificadas pela existência de disciplinas adicionais, trabalho de fim de curso direcionado ao setor e como um incentivo para a concorrência na conquista de bolsas. Essa concorrência, né, ela evidentemente que trazia para dentro do PRH, né, um contingente, digamos assim, de pessoas que realmente se esforçaram para conseguir essas bolsas, que estavam a fim de mantê-las e dar continuidade, e não simplesmente equiparados a todo e qualquer outro bolsista que tenha de CNPq, de CAPES ou de qualquer outra fundação de amparo à pesquisa. Né? Isso a gente sentia que realmente fazia um diferencial, né? Um diferencial na cabeça das pessoas, o esforço que elas faziam em relação aos seus trabalhos. Né? Esse diferencial ele foi eliminado por pressão do CNPq e pela falta de recursos. Quer dizer, nós tivemos duas questões aí. Né? Essa pressão do CNPq, não vou entrar em detalhes, mas levou a grandes discussões dentro do comitê gestor do CTPetro, né? Porque, afinal de contas, havia sempre uma defesa no sentido de que não existe uma lei nacional, não existe uma diretriz nacional escrita que diga que o valor das bolsas tem que ser todos eles equiparados entre CNPq, CAPES e outras fundações de amparo à pesquisa, né? E nós, da ANP, defendemos a ideia de que o que tinha que efetivamente ser visto era o esforço que cada tipo de bolsista tinha que fazer em relação àquele valor que ele estava recebendo da bolsa. Né? Eu sei que eu fui muitas vezes criticado em função disso, mas continuo defendendo essa ideia, continuo defendendo a valorização do programa e essa valorização feita através justamente do recebimento financeiro desse esforço dos bolsistas do PRH-NP. Uma outra questão, reunião anual de avaliação, a RAA, né, que era feito na própria instituição, individualizada, permitindo apresentações verbais e pósteres
a todos os bolsistas, né? Isso fazia com que havia uma valorização perante a comunidade acadêmica de uma forma geral, né? As últimas reuniões anuais de avaliação foram realizadas em um evento nacional, em que nem todo mundo teve condições de participar, né? Principalmente poucos tiveram condições de fazer apresentações, né? E isso eu entendo que desvaloriza um pouco o esforço de cada um. Por outro lado, entendo também a dificuldade que tem, né, em relação a reunir todo mundo num determinado local, né, independente da existência hoje da videoconferência, mas que efetivamente não seria a mesma coisa fazer uma reunião dessa por videoconferência. Então, com essa história de pandemia, eu vejo que é momento de a gente refletir um pouco e ver se vale a pena continuar fazendo um encontro anual ou se volta-se para os sistemas que existiam anteriormente. Naquele meu tempo, lá, a gente fazia em cada instituição. Depois veio a ideia das reuniões regionais. Então, as regiões organizavam os seus eventos. E, finalmente, a realização do evento em termos nacionais. O incentivo para a submissão de trabalhos no PDPetro, o PDPetro ele foi criado para que os bolsistas tenham um fórum próprio de networking, ampliando relacionamentos e contribuindo para o seu currículo acadêmico. Quer dizer, eles têm mais um local em que o bolsista pode fazer a apresentação do seu trabalho e justamente vincular essa apresentação já ao seu currículo acadêmico. Então, o PDPetro volta a existir no ano que vem, existe essa previsão, e como em muitas edições anteriores, o importante é que os programas utilizem a sua taxa de bancada para que a quase totalidade dos seus bolsistas possam participar desse importante evento. Outra questão é o encontro anual dos coordenadores e pesquisadores visitantes. O encontro anual, ele sempre se caracterizou como um fórum de avaliação do programa e de proposição de projetos integrados, né, projetos entre as diversas instituições, né, constituindo uma rede espontânea de pesquisa e desenvolvimento e de formação de capital humano para a indústria do petróleo, né. É interessante ressaltar aqui essa questão rede, porque, através do recurso do CTPetro, a FINEP fez um trabalho muito interessante, tempos atrás, tentando constituir uma série de redes de pesquisa através de universidades brasileiras que tinham atividades dentro do setor petróleo e gás, né. Pouquíssimas sobreviveram, porque elas não foram espontâneas. E, ao contrário do PRH, que espontaneamente criou essa rede de ensino e de pesquisa, inclusive, entre diversos dos seus programas. A outra questão que eu sugiro é a elaboração de disciplinas comuns aos PRHs pelo sistema de ensino à distância, hoje extremamente facilitada pelas plataformas de videoconferência. Essa aqui é um outro ponto também que me chama a atenção, porque lá por volta do ano de 2004, 2005, principalmente no encontro anual dos coordenadores que ocorreu em 2004, lá em Maragogi, que surge essa ideia de a gente fazer um trabalho, né, buscando o ensino à distância, buscando o desenvolvimento de disciplinas, e mais interessante ainda, porque naquela época a gente também discutia a questão de desenvolvimento de disciplinas que poderiam ser cedidas para o uso em escolas outras normais para conhecerem um pouco a respeito do que é a indústria do petróleo, né? Existem muitas disciplinas que elas são plenamente comuns a todos os PRHs, então
da importância de conhecer como é que as coisas funcionam, né, dentro da indústria, desde lá da exploração e produção, passando por a parte de transporte, refino, distribuição. Então, há um conjunto de disciplinas que poderiam ser desenvolvidas entre alguns PRHs e disponibilizados para todos, né, para que facilitasse, digamos assim, ou ampliasse os conhecimentos dos bolsistas em torno da indústria do petróleo. Um banco de dados que fosse disponível para a indústria do petróleo, com informações dos PRHs e bolsistas, né, e que eles pudessem, evidentemente, que chegar aos profissionais de recursos humanos e gestores de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das empresas, é algo que vai também colocar os PRHs em maior contato com as empresas do setor. E isso contribui muito para estágios dos bolsistas, contribuem para trazer palestrantes da indústria para dentro dos programas. Enfim, é um relacionamento todo em que é extremamente importante, né? Poderia-se incluir, por exemplo, divulgações a respeito das startups que nascem decorrentes do PRH, né? E N outras coisas, como a questão relacionada com os próprios trabalhos que são desenvolvidos para que a indústria do petróleo conheça o que está sendo feito, né? E aí entra aquilo que eu sempre comentei, que divulgar é preciso, a gente tem que mostrar o que está sendo feito, a sociedade precisa entender quais as oportunidades que o PRH oferece para todos os setores, né? A questão da taxa de bancada. Eu não sei se o ideal é 30% ou 100%, né, sobre o valor das bolsas. Eu nunca fiz essa avaliação, também não vi até hoje nenhuma avaliação quanto ao que seria esse valor ideal, né? Mas é importante fazer essa reflexão, é importante repensar isso daí, porque o mais importante é verificar se esse percentual cobre os objetivos da taxa de bancada. E, finalmente, dentro dessa questão das reflexões, incentivar a participação, apresentações, a montagem de estandes do PRHNP nos eventos do setor, como o Rio Oil and Gas, Rio Pipeline, PD Petro, enfim, essa participação, apresentando os programas, apresentando alguns dos trabalhos do programa, né? Poderiam ser feitas apresentações sobre os trabalhos mais... os trabalhos premiados, digamos assim, dentro do PRH. Lembro de uma Rio Oil and Gas, que a gente fez um evento paralelo lá, junto, dentro dos salões da Rio Oil and Gas, em que a gente fez apresentações de trabalhos dos bolsistas, dos melhores trabalhos que foram, digamos assim, selecionados nas reuniões anuais de avaliação, e que teve uma grande participação do público que estava presente na Rio Oil and Gas. Foi um sucesso. Muito bem. Colocados esses pontos, né, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, o que pode ser feito em relação a esse futuro do PRH, né? Um deles, e talvez um dos mais importantes, é buscar recursos do CTPetro, né? E aí cabe informar que a Lei 11.540, que regula o FNDCT, ela foi agora recentemente alterada pela Lei Complementar 177 de 2021, que impede a limitação orçamentária e o contingenciamento dos recursos do FNDCT, né? Ou seja, ela tem um dos itens da lei, né, justamente tratando dessa proibição de contingenciamento, como vinha acontecendo muitos anos atrás, chegando a zero, digamos, de recursos disponíveis nos últimos anos, né? E, além disso, ela permite a programação financeira de longo prazo, porque ela elimina
a necessidade de devolução do saldo existente no final do período anual. Ou seja, a FINEP agora vai poder administrar melhor esse recurso, uma vez que o FNDCT virou um fundo contábil e financeiro, né? E isso faz com que aquele recurso que, quando chegava lá no final do ano, a gente saía correndo para tentar gastar aquele dinheiro, porque senão ele voltava para o Tesouro e não voltava mais para o CTPetro, tá? Ele agora permanece e volta a ser uma fonte significativa de recursos, né? Com mais de R$1 bilhão atualmente, né? Para financiar a capacitação dos recursos humanos, pesquisas, construção e manutenção de laboratórios e outras atividades, né? É importante observar que terá que haver um planejamento de longo prazo de aplicação desses recursos, porque não há como, de uma hora para outra, absorver todo esse dinheiro em investimentos, em aplicações, digamos, mesmo que seja de grandes volumes de recursos, em construção de novos laboratórios ou qualquer coisa do gênero. Esse investimento deve ser gradativo pelo nosso entendimento e pela experiência que a gente tem de anos anteriores, né? Inclusive, é um pensamento que a própria FINEP tem colocado isso em discussão. O importante é que é necessária a mobilização dos PRHs junto ao Comitê Gestor do CTPetro. Se os PRHs não se movimentarem, não apresentarem propostas, não trouxerem, digamos assim, para dentro do Comitê Gestor um conjunto de ideias de aplicação, de necessidades de manutenção, enfim, de áreas de aplicação dos recursos, eu tenho certeza que nada vai acontecer de forma maravilhosa, tá? E para ser maravilhoso, o PRH tem que se mobilizar, tem que se movimentar no sentido de fazer apresentações de propostas. Com isso, eu diria que um outro ponto importante é reativar a ABPG, a Associação Brasileira de P&D em Petróleo e Gás, como uma instituição representativa dos PRHs e de seus bolsistas, né? A ABPG poderia fazer um trabalho efetivo de busca desse acionamento, coordenar alguns debates em torno dessas necessidades, digamos, e dessa oportunidade de aproveitamento desses recursos, né, do CTPetro. Importante destacar que, lá, tempos atrás, muitos comentários existiram falando a respeito de uma falta, né, de coordenação dos próprios PRHs em torno desse assunto, o dinheiro do CTPetro. Por quê? Porque é óbvio que ele tinha outras questões importantes, e era a própria questão que eu passei por esse período, né, de garantia de recursos financeiros para a manutenção do próprio PRH. Mas o PRH não acha recursos financeiros para a aplicação em bolsas. O PRH também é pesquisa e desenvolvimento. Tem que se fazer pesquisa e desenvolvimento para poder efetivamente exercer esse papel de desenvolvimento tecnológico. Uma outra questão importante é retomar o PRH técnico, né? O PRH técnico, ele apresentou excelentes resultados no passado, foi muito importante e é importante para atender a crescente demanda de novas empresas petrolíferas, né? E ele pode ser desenvolvido com recursos do CTPetro, né? O PRH técnico, ele só terminou por falta de recursos, né? Quando lá atrás, né, quando começou esse problema todo, que o nosso amigo Florival fez um trabalho trazendo a Petrobras para dentro do PRH, né, foi justamente um momento em que se entendia que, bem, se tem que salvar alguma coisa, tem que salvar os programas de graduação, mestrado e doutorado, e o técnico acabou ficando de fora. É momento de repensar isso e aí trazer
recursos do CTPetro para realizar esse programa. Outro ponto é a retomada na elaboração de rotas tecnológicas, né? Já foram feitos alguns trabalhos, algumas rotas tecnológicas que estão incorporadas, digamos assim, nas atividades dos PRHs, né? E precisamos trabalhar nisso, né? Muitas outras áreas tecnológicas surgem com toda a sua importância e a necessidade de monitorar essa evolução tecnológica e os requisitos para a formação de trabalhadores do futuro. Essa é uma função adequada aos pesquisadores visitantes, né? Pesquisador visitante, se a gente for lembrar todos os conceitos da sua contratação, está muito voltada para justamente fazer trabalho de acompanhamento e avaliação das disciplinas que são oferecidas e o que pode ser incrementado dentro do programa. Não estou querendo aqui dizer que pesquisador visitante não trabalha, tá legal? É apenas uma questão de entender dentro do contexto das suas atividades. Outro ponto é de reforçar, junto aos bolsistas, a importância da avaliação e informações sobre a sua participação profissional após concluir a sua formação, né? Isso está lá previsto no termo de outorga da bolsa recebida, né? Mas eu não considero isso como uma obrigação. Na verdade, é uma retribuição à sociedade e aos futuros bolsistas, porque se hoje um bolsista do PRH tem esse benefício de poder cursar um programa, uma disciplina que ajuda ele na sua empregabilidade para a indústria do petróleo, é importante que ele também deixe, né, um legado aos bolsistas futuros, que ele deixe um processo de formação e assim que ele ingressa na indústria do petróleo, que ele vai trabalhar na indústria do petróleo, que ele tenha a oportunidade de retroalimentar essas informações e, principalmente, né, no seu contato, na sua conversa com o pesquisador visitante, tentando trocar ideias a respeito daquilo que ele aprendeu e aquilo que seria o ideal ele ter aprendido hoje, quando ele tem a oportunidade de estar trabalhando dentro da indústria. Muito bem. Chegando aí aos finalmente, vem a questão, né, de como que nós podemos reinventar o PRH. O que nós podemos fazer? Eu diria que bolsistas, comissão gestora, coordenadores, pesquisadores visitantes, amigos e ex-participantes do PRH poderiam organizar um debate via, hoje, videoconferência, né, com o objetivo de criar uma pauta de sugestões a ser apresentada para a ANP. Eu coloquei um conjunto de questões para que a gente possa refletir. Certamente existem muitas outras questões que, para quem está vivendo o dia a dia do PRH, está observando, tá? Isso tudo poderia convergir, digamos assim, para um debate entre todo o pessoal do passado, o pessoal do presente e, quiçá, esse pessoal do futuro, né, que são os nossos bolsistas que amanhã ou depois se convertem também em pesquisadores visitantes e coordenadores dos nossos PRHs. A força de um trabalho coletivo, dinâmico, poderá fazer com que ideias contribuam para a reinvenção permanente do PRH, frente aos novos tempos desta era digital, né? A gente está vendo a mudança é muito acelerada, né? Tempos atrás, quando você falava, por exemplo, em geologia, as coisas aconteciam lentamente, né? Ao tempo, digamos assim, da própria geologia do nosso planeta. Era tudo tranquilo, né? Hoje não. Hoje nós temos aí as diversas tecnologias digitais que, quando você pensa que você já aprendeu alguma coisa, já está surgindo outras que merecem a nossa atenção. Então, esse trabalho coletivo, essa dinâmica, né, em se discutir esse assunto, eu não tenho dúvida nenhuma que só trará benefícios
ao PRH. Eu acredito sempre no diálogo como caminho para provocar melhorias contínuas e construírem um capital humano da futura indústria de energia e de seus fornecedores. Né? Nós precisamos sempre estar pensando em que todo esse nosso aprendizado, todas as modificações que nós podemos implementar, tudo isso é um moto, é contínuo isso. Nós temos que estar sempre, não podemos parar. Né? A questão, quando a gente está olhando para o ensino, é uma questão de que nós temos que estar sempre olhando para frente. Né? E continuamente. Então, esse é um papel que a gente tem que exercer. Né? Apesar de que eu deixei o meu papel dentro do PRH já há muitos anos, né? Mas eu não consigo, digamos assim, me desvencilhar dele como um todo, dizer assim, poxa, saí, fui embora, isso aqui não me interessa mais. Não, PRH é uma paixão. PRH é alguma coisa que está lá dentro do coração, né? É algo que corre nas veias. Então, eu não posso deixar, e estou sempre à disposição para qualquer debate sobre esse assunto, porque, do meu ponto de vista, é toda essa coletividade, é todo esse pessoal que constrói alguma coisa para o nosso futuro. Finalmente, eu lembro que a indústria de óleo e gás não é uma onda passageira, mas ela é feita de sucessivas ondas tecnológicas. Por isso é importante escolher a próxima e participar de sua criação. Né? Nós não podemos ficar amarrados a tudo. O próprio processo de avaliação do PRH, que serve para tanto descontinuar alguns programas e implementar outros, né? Descontinuar disciplinas e implementar outras, ela é extremamente importante nesse processo que nós temos que estar desenvolvendo de escolher as próximas ondas, né? De escolher as próximas atividades. Veja hoje o que acontece na área, por exemplo, eu citei a geologia, né? O avanço que ela tem com a questão da digitalização das imagens. Né? Hoje, por exemplo, está se falando em fazer digitalização das testemunhas de perfuração dos poços de petróleo. A tomografia está chegando aí para trazer N outras informações para o setor. Tudo isso é uma disciplina em grandes transformações. Então, eu diria que nós temos que fazer um esforço, o PRH tem que estar na frente, sempre escolhendo as próximas ondas e efetivamente participando da criação dessas ondas. Quero agradecer a todos por ouvir-me aqui, fico à disposição para perguntas, receber seus comentários e sugestões, reafirmando que, para mim, sempre foi e será uma grande satisfação estar compartilhando com todos vocês essas ideias em relação à formação de capital humano para a indústria do petróleo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Raima. Acho que todos vocês viram que tiveram a noção, para os que não conheciam, uma noção do que é o PRH. Foi muito esclarecedora a palestra de Raima e tem que perguntar a ele quais são as dicas todinhas que ele tem de sugestão que cada PRH tem que levar à frente disso tudo. Para os que não puderam assistir essa palestra, ela está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada, tá certo? E deixo vocês à vontade para fazer as suas arguições à Raima. Eu pedi a palavra. Posso falar? Fala, Tereza. Satisfação em estar aqui. Igualmente. Boa tarde. Obrigada, professor Oswaldo, professor Afonso. Obrigada, Raima, pela importante apresentação. Eu acho que você faz parte dessa história muito profundamente e, com certeza, sua experiência, suas sugestões serão sempre muito bem-vindas. Eu acho que os PRHs voltaram há muito pouco tempo, ainda não deu tempo eles se integrarem, todos os coordenadores e etc, etc. Pelo menos a impressão que eu tenho, que eu não estou dentro do PRH, né? Mas
e isso que você fez, essa pontuação de temas e de debates e de necessidades, é muito importante para os coordenadores, para que eles vejam o caminho a seguir. Então, é fantástico, foi muito boa a sua apresentação, e eu acho que você fez assim, um apanhado geral de tudo que aconteceu há muito tempo e aconteceu e foi muito bom para a academia e foi muito bom para a indústria do petróleo. Eu tenho algumas coisas que eu acho que aí não é só os PRHs, mas os PRHs têm que se envolver e tentar ver uma forma junto das empresas, em especial, vou dizer, a Petrobras, as outras que estão adquirindo os poços em vários locais do país, é a questão do aproveitamento das tecnologias desenvolvidas nessas pesquisas. A gente tem inúmeras pesquisas aplicadas, certo? E com patentes, inclusive, mas que, infelizmente, as empresas nacionais não buscam a universidade para fazer isso. Isso é uma coisa muito antiga. Desde que eu era estudante de graduação, essa dificuldade já existia. Existia pior, porque naquela época que eu era estudante de graduação, se a gente dissesse na universidade, eu vou fazer uma pesquisa aplicada, já lhe olhavam de uma forma bem discriminada. Bicho, quem faz pesquisa aplicada é porque não tem competência. Onde, na realidade, hoje, a gente sabe que para você fazer uma pesquisa aplicada, você tem que ir desde os conhecimentos básicos até a avaliação econômica, porque se não tiver um custo-benefício que compense, nenhuma empresa vai querer fazer aquilo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que os PRHs devem discutir com a ANP, com a FINEP, com as empresas que estão patrocinando os PRHs, que seria uma forma de como estimular a aplicação das pesquisas nacionais nos campos das nossas universidades. Eu acho que isso aí é um dos pontos que realmente, às vezes, desmotiva as pessoas a trabalharem numa área mais aplicada. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que também aí a gente já tem até reuniões marcadas é a questão da ABPG. Eu acho que se todos os coordenadores de PRHs estimularem os seus alunos, os seus PVs, os próprios professores a fazer parte da ABPG, eu acho que isso é muito importante. Eu digo isso por quê? Porque hoje a gente vê o seguinte, existe a BPG? Existe. Quem é que está na BPG? A diretoria, praticamente. Por quê? Porque há 2 anos a gente não tem PD Petro por conta da pandemia e as pessoas nem pensam, a gente nem manda para não ter aborrecimento, nem ficar pagando por uma coisa que a gente sabe que não vai receber, porque ninguém paga a anuidade e tal, darará. Bom, aí você diz, qual o papel da BPG? Eu acho que a BPG, como você disse, podia centralizar determinados tipos de debate que trouxesse a união dos PRHs, a união de todos. Eu vou parar um pouquinho. Isabel, fale. Ela tinha pedido para falar, ela vai ter que sair. Eu falo depois. Fala, Isabel. Não sei se ela ouviu. Ela botou aqui que tinha que sair. Bom, então, eu acho que a gente pode sim, Raima, voltar a estimular a participação dos PRHs nos PD Petros, levar os debates. Pronto, fala, Isabel, Oi, depois eu falo. Voltei. Pronto, fale que depois eu falo. Tá, eu vou ter que sair mesmo, mas eu queria agradecer a oportunidade, porque eu acho muito importante agradecer ao Afonso, agradecer ao Oswaldo a ideia de fazer essa discussão. Eu acho importantíssimo isso. E contar com o Reimer para a gente poder conversar é excelente.
Eu acho, assim, alguns pontos que o Reimer comentou, que eu acho que a gente tem que continuar a discutir, é a diferenciação das bolsas. Hoje não há mais o porquê, digamos, quase, pertencer a um PRH com uma bolsa com o valor que é a bolsa. Isso é importantíssimo. Nós estamos perdendo bolsistas por causa disso. Então, é super importante. A gente tem saudades da presteza com que as nossas reivindicações eram atendidas quando éramos a ANP, somente. Hoje, tudo é muito demorado. E o que a Tereza falou, que era importante a gente discutir isso aí, sem dúvida nenhuma, nós precisamos continuar isso aí. E eu gostei muito da ideia do Reimer das RA regionais, quem sabe inicialmente retornar sim, porque as reuniões de avaliação são importantíssimas. E a gente não está tendo, nós já estamos com quase 2 anos de PRH, e eu sinto assim, o que a Tereza falou, todo mundo assim ainda um pouco perdido. E gostei muito também da ideia de disciplinas parceiras, não sei se seria isso que a gente poderia dizer, mas eu acho isso aí muito, muito legal, gostei bastante dessa ideia. Eu sinto uma pena, mas eu vou ter que realmente sair. Parabéns pela iniciativa, Afonso, Osvaldo. Obrigado por essa conversa, Reimer. E estou me despedindo aqui. Ok. Um abraço, Maria Isabel. Obrigado, hein? Prazer revê-la. Igual. Posso fazer um comentário, Tereza? Pode, terminei. Olha só, tem questões que realmente são muito relevantes, como você comentou, que o PRH está praticamente recomeçando agora, né? Estão todos os coordenadores aí novos, muitos coordenadores novos e tudo mais. Mas a minha provocação, digamos assim, ela está alinhada a um fato totalmente novo, tá? Que é a retomada do CT-Petro. O que ocorre? O CT-Petro, durante aí muitos anos, né, ele ficou completamente acéfalo, ele não tinha mais dinheiro. Com a retomada do FNDCT e da garantia, né, apesar de que a gente sabe bem, já houve outros tempos em que a garantia de recursos do CT-Petro dada não funcionou, ou seja, ela não aconteceu de fato, né? E eu conheço profundamente essa história do CT, desde lá do começo, quando a gente escreveu os primeiros documentos, ou até o decreto do próprio CT-Petro, né? Mas agora ficou uma questão muito distinta, porque ela foi colocada através de uma lei complementar. Então, a partir do ano que vem, esse ano já tem bastante dinheiro, tá? Ano que vem é integralidade. Então, o que acontece? Nós temos que aproveitar essa onda. O comitê gestor do CT-Petro, ele se reuniu há 2, 3 semanas atrás, tá? E eu, sinceramente, eu fiquei surpreso, porque na reunião do comitê gestor já apareceu um monte de membros do conselho levando propostas para lá, né, de laboratório, disso, daquele outro, questão de programa, já para ser implementado, né? Me preocupa colocar no CT-Petro o que acontecia lá atrás. Nós temos que construir um novo CT-Petro. Nós temos que construir uma nova realidade, né? E aí, Tereza, essa questão da participação da indústria, né, ela pode se dar como ocorreu em alguns momentos do nosso passado recente aí do CT-Petro, através de projetos de pesquisa e desenvolvimento entre empresas e universidades. Quer dizer, quando a gente colocou a oportunidade das empresas procurarem universidades para desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
houve essa aproximação entre as universidades e as empresas, né? E existem N outras formas de se provocar essa aproximação. Então, nós precisaríamos exatamente provar o CT-Petro com alternativas de investimento que garantam esse relacionamento entre a pesquisa e desenvolvimento de uma forma geral, não estou falando só daquela que é executada pelos bolsistas do PRE, mas de uma forma em geral, com as próprias empresas. Então, Tereza, é hora realmente de a gente olhar para esse aspecto que você citou, porque ele é uma preocupação de longa data, sem sombra de dúvida. Obrigada. A gente tem que trabalhar isso, Raio, com certeza. Porque estimula. Muito bem. Obrigado, professora. Obrigada. Bom, continua aberta para outras perguntas. Posso, Afonso? À vontade, fica à vontade. Opa! Nosso grande Primeiro, eu saído. quero dizer que foi uma grata chegada aí, que eu não tinha visto você chegar, Tereza. A tela estava muito... Eu cheguei desde o começo, mas sem foto. Ah, então você ouviu, deve ter ouvido eu falando que, né, todo mundo cabeça branca, muita gente. E você chegou com sua jovialidade usual. Eu não tenho cabelo branco, não, meu filho. Eu sei. Para refrescar aqui o nosso ambiente, que bom lhe rever. Mas eu ia perguntar ao Raimundo uma coisa, mas ele já respondeu quando estava comentando a sua intervenção. Eu ia perguntar para o Raima o que é o CT-Petro, porque para mim ele não existia mais. Voltou, né, Liz? Pois não é, acabei de saber. Porque a comunidade tradicional, aquela acadêmica de CNPq, CAPES, FINEP, conseguiu enterrar o CT-Petro ao longo do tempo, de modo que ele tinha sumido, não sei em que termos ele está voltando. Eu confesso que eu não sabia, acabei de saber. E eu muitas vezes comentava com o Raimundo, né, na história, quando ele formatou o programa, todo o arcabouço do CT-Petro, dos royalties e tudo. Você deve lembrar, Raimundo, entre uma dose e outra, eu dizia assim, o seu erro foi deixar isso na mão da FINEP e do FNDCT. Pode fazer tudo não, né, Raimundo? Pois é. Porque aí a comunidade zona, incomodada pelas bolsas diferentes, por atores novos que chegavam, que não eram daquele tradicional, aqui com todo respeito a elas, né, e reconhecendo toda a sua fundamentalidade, mas a tradicional ciência básica. E eles ficaram muito incomodados, né, chegaram a chamar até a gente de boi atrás de carro, correndo atrás de boi, para pegar o... Né? Não teve uma história dessa? Você lembra, Raiva, de botar o carro na frente dos bois, ou o boi na frente dos carros? Que veio de uma pessoa intrinsecamente ligada àquele petit comitê que dominava e ainda domina até hoje o financiamento da ciência no Brasil através desses órgãos tradicionais. E eu sempre fui muito incomodado, sempre compartilhei isso com todo mundo, e a ANP, com as ideias que o Raima trouxe, arejou esse ambiente. E foi uma luta ferrenha de mais de 10 anos até eles conseguirem acabar. E conseguiram acabar, tanto é que tem 10 anos que ninguém ouve falar em CT-Petro. É verdade. Que bom que está voltando. E que bom que tem um comitê gestor, não conheço a composição. E eu estou um pouco, né, chegando naquela idade de não acreditar mais muito nas coisas que vêm pela frente. Eu lamento estar ficando assim até. Eu folgo em ver que Tereza ainda está cheia de gás. Mas eu quero até... Eu vim assistir essa palestra do Raima, porque o Raima sempre traz ares novos, e eu estou buscando essa motivação nesse ambiente. E espero que nós venhamos a retomar aquilo. E vendo aqui a audiência que o PRH 30 trouxe aí para isso me enche de motivação, porque em vários ambientes nós estamos vendo uma desmotivação total, tanto em PRH como nos outros ambientes também. Mas, Raima, obrigado por essas palavras. Você sempre
instigando, trazendo, né, o novo mundo, agora com essa sua visão mais digital, e realmente temos que aproveitar, né, não precisamos mais ir a Natal para aprender a botar um pano de fundo no Meet, né, o Oswaldo já ensinou para a gente aí no início, e vamos aproveitar esse mundo que a pandemia, por vias tortas, né, não precisava ter pandemia para a gente chegar nisso, mas ela nos proporcionou. Obrigado, era mais esse comentário. Ok, Célio, muito obrigado aí pelas suas palavras. Você é um grande amigo, companheiro de muitas brigas aí dentro da área de ciência e tecnologia, de formação de recursos humanos. Eu diria para você o seguinte: CT Petro é alguma coisa que eu também nunca larguei, né? E quando começou toda a campanha para evitar o contingenciamento de recursos, o desvio de recursos, vamos falar uma palavra bem clara, né? Porque, para mim, a contingência é uma coisa que você controla ele em função da quantidade de dinheiro que entra, né? E quando entra dinheiro a mais do que aquilo que estava visto, você redistribui esse dinheiro. Então, para mim, isso é um contingenciamento, né? O que era feito com o Tepetro era desvio de recursos. Tá? Era uma questão de levar para pagar a dívida da União, para fazer qualquer outra coisa, mas não para aplicar naquela lei determinada que deveria ser aplicado, no caso do CT Petro, a indústria do petróleo. Né? E eu nunca deixei de defender essa ideia e de criticar a questão de como que essa questão vinha sendo, digamos assim, trabalhada. Né? Quando, então, surgiu essa oportunidade de evitarem o contingenciamento dos recursos do FNDCT, foi que comecei a mobilizar muitas associações, muitas pessoas em torno dessa ideia, porque eu entendi o seguinte: ou isso acontece agora ou não vai acontecer nunca mais, pelo menos no meu tempo não vai mais acontecer. Né? Felizmente deu certo, né? O Congresso Nacional aprovou aquilo praticamente por unanimidade, com pequenos votos contra, né? E aí, quando isso aconteceu, imediatamente eu saí à procura de alguns contatos. Então, eu fui lá procurar o nosso amigo Alfredo Renault, né, uma pessoa que tem trabalhado tanto aí pelas modificações, tanto com relação à questão da cláusula de investimento de P&D, quanto em relação à questão do próprio PRH. Né. Já fui conversar com o Alfredo Renault, porque, afinal de contas, a ANP tem um assento dentro do Comitê Gestor do CT Petro. Fui conversar com os amigos lá da FINEP, né, Rogério Medeiros, por exemplo, que sempre esteve junto com a gente, e conversei com o pessoal de ANP, de Ministério de Minas e Energia, enfim, começando a fazer uma provocação toda pela retomada, né, das reuniões do CT Petro e a organização. E, graças a Deus, isso aconteceu, já ocorreu essa pré-reunião, e eu, mais uma vez, otimista que sou, espero que agora funcione. É isso aí. Bem, então nós temos aqui candidata a professora Selmi para falar, a professora Tereza Neumann. Quem é que está na vez? É Selmi? Sou eu. Tereza. Primeiro eu queria mandar um abraço bem grande para a Tereza e para o Afonso, esses colegas queridos. Obrigado. Você também. Célio, eu sempre gosto de ser positiva, porque eu acho que até das experiências ruins a gente tira lições boas. E quando eu vi essa apresentação do Raimann, eu mesmo chamei os alunos do PH, por sinal, viu, Célio, PH 30 é o PH da UFPE que eu coordeno. Então, essa turma aí é a minha meninada, viu? Eu disse, gente, o Célio sempre tem uma cartinha na manga, o Raimann sempre tem uma cartinha na manga. Olha aí como teve, uma carta bem boa. Teve o baralho todo. Então, assim, entusiasma, traz esperança. Eu sou muito otimista. Eu vejo coisas boas, eu vejo o nosso PD Petro voltando, eu vejo a nossa revista com publicações, já vamos estimular nossos alunos, vamos passar já para um A2, Tereza, não quero nem saber de B2 nem de B1, e tudo depende da gente. Então, só depende da gente.
Então, acho que a gente tem... Estão me ouvindo? Então, vamos juntar esforço. Agora é a gente ficar tudo junto e misturado e tocar o barco, e acho que a gente vai chegar ao sucesso da primeira etapa, Raima. E você nunca pode deixar esse barco, não. Você tem que estar sempre conosco. Não é, Afonso, Tereza, Oswaldo? Isso aí, seu bem, Tá? isso aí. Tem muito menino novo aqui presente, meus aluninhos, e eu acho que eles vão sair hoje revigorados, como diria alguém daqui de Recife, tá? Para você ver, Selma, eu estava achando que PRH 30 era o da UFRN. Por que tu acha que eu levantei logo a mão? Porque estava todo... eu olhei aqui os participantes, mais da metade era do PRH 30. Eu mandei para os nossos 10 bolsistas, não apareceu nenhum. De tão desmotivado. Aqui está do jeito que... Aqui está do jeito que nem candidato a gente pega para as bolsas. A gente faz edital, sobra bolsa. Tá daquele jeito. Você lembra, Tereza, quando a gente estava estudando, dizia que, com todo respeito aos vizinhos, né, quer dizer, que se ligasse para a universidade do estado vizinho e fosse uma ligação errada, não, você já está matriculado, pode entrar. A gente está quase pegando gente no meio da rua. Tem muito a ver com esse momento, não é? Não, e não é só do PRH, não, é bolsa de CNPq, bolsa de tudo. Mas a gente tem que correr por fora e olha aí, já tem mais PRH aqui dizendo presente. Muito bem. PRH 26. Mas foi boa essa motivação. Raima, obrigada pela injeção de ânimo. Hoje eu vou até vou beber umas poucas de boas hoje. Tá nem querendo, mas agora... Agora né? Sextou, sábado, domingo, e com esse feriadão, porque aqui na nossa universidade não tem expediente segunda-feira, é feriadão, então eu tenho tudo para passar um feriado bem tranquilo, com essas boas notícias de hoje. Muito bom. Obrigado, Raima. Um abraço a todos. Você é sempre muito querida. Obrigado, seu Mi. Mais alguém? Tereza? Tereza? Oswaldo, quem é que fala agora, Oswaldo? Não, eu já falei. Já falou? Mais alguém? Eu acho que é. Mais alguém gostaria? Bom, se não tiver ninguém, eu queria sugerir a Oswaldo, a Afonso, e com a ajuda do Raima, uma reunião com o comitê do CT Petro, unindo todos os coordenadores de PRH e os pesquisadores visitantes e abrir para os pesquisadores. Por que isso? Porque certamente tem novas regras. E a gente tem que estar bem atento às novas regras para que os programas possam reivindicar através de projetos. Então, eu queria sugerir isso. Eu não sei se o Rogério pode ajudar a gente, né, Raima? O Raima saiba quem é mais do comitê, que a gente pudesse ter um contato e tentar fazer essa reunião sobre esse assunto, CT Petro. Aí convidar todos os pesquisadores da área de petróleo, dos diferentes PRHs, os coordenadores de PRHs, PVs e etc., e os alunos, porque a gente tem condições de ter sala com 1.000 pessoas, então não tem problema. Perfeito. É uma sugestão. Esse é um dos assuntos, Tereza, que eu gostaria de colocar na reunião que a gente combinou da BPG para segunda-feira, tá? Porque isso realmente eu vejo como sendo não só importante, mas urgente. A gente tem que começar a se mobilizar em torno disso, tá? Nós temos aí diversas pessoas, algumas que vão sair, alguns membros do comitê gestor vão sair do comitê em outubro, tá? Porque eles já estavam, digamos assim, nomeados anteriormente, tá? Aí, o que acontece? Aí, novos já foram inseridos dentro do comitê, mas, independente do fato de alguns saírem em outubro, a gente tem que começar a discutir isso, tá certo? Tem que discutir. Inclusive, vocês lembra que tinha um percentual mínimo de projetos para o Nordeste, lembra?
Será que isso vai ser mantido? Olha, nada mudou. Tá? Até agora, a lei permanece a mesma, tá? Em termos de destinação. A questão da regulamentação do CT Petro ainda é aquela que eu participei lá em 1998. Tá? Então, está tudo a mesma coisa em termos de organização. Tá? O que para mim é ruim, tem que melhorar isso. Né? Ok? Eu não estou achando aqui. Mas, enfim, vamos segunda-feira, vamos conversar sobre isso. Ok. Ok. Mais alguém gostaria de perguntar? Afonso, eu acho que nós temos o representante, né, dos coordenadores, que é o Sérgio Bordalo, tá certo? Que eu acho que deve ser acionado, deve ser comunicado, que já tem um comitê dos coordenadores e dos pesquisadores visitantes dessa nova etapa aí, dessa nova Eu faço parte, Oswaldo. A Selmi faz parte também, não é? Isso, exatamente, Selmi. Então, por favor, eu achava bom a gente transmitir, viu, Selmi, para eles Sim, porque é uma oportunidade, esses recursos disponíveis já em 2021, pelo que eu entendi do Raimar, tá certo? Estão disponíveis agora em 2021 por lei, e para o ano futuro, 2022, mais ainda, né? Na sua integralidade, como o Raimar disse. E eu acho que essa é uma oportunidade, porque tem que se tornar disponível, tá certo? Acessível às pessoas, porque, assim, nós estamos com os PRHs, eu não sei se isso está de conhecimento do Raimar, eu queria fazer um comentário, né? Dá para escrever um livro sobre os PRHs, né? Nós temos muito, como você comentou, Raimar, nós temos histórias, assim, fantásticas, né? Depoimentos de casamento, de compra de casa com bolsa, quer dizer, é impressionante o impacto social que nós tivemos durante esses programas. Aqui na UFRN também dá um outro livro, tá certo? Então, a sua memória nos programas, no CT Petro, ela é muito importante. Olha aí, ó. Eita, essa aqui foi uma publicação do PRH de 10 anos. Exato. Vamos convencer o Alfredo Renault a ter uma publicação dos 20 anos do PRH. Agora tem que dar um tempo para ele, porque agora é uma nova era do PRH, então daqui mais um ano, 2 anos, a gente começa a se preparar para uma nova publicação e uma nova festa. Né? Exatamente. Eu só queria finalizar, só falar uma coisa, você falou sobre coletividade, e nós ensinamos, né, teoria, modelos. Eu acho que um modelo prático que nós temos aplicado, eu trabalho com a professora Tereza e o professor Afonso já há mais de 20 anos, muito mais, né? E nós temos um modelo que é o modelo família, né? Eu acho que a gente consegue conversar, eu e a Selmi brinquei agora de Natal, Recife, Fortaleza, a gente tem liberdade de conversar, a gente tem um espaço de tratar os assuntos. Então, esse momento agora é um momento muito importante, porque já que a gente tem oportunidades, já criou uma massa crítica tão forte, nós passamos aí o PD Petro 2019, que foi, tipo assim, segurar a peteca, né, professora Tereza? Nós seguramos a peteca, vamos dizer assim, para ela não cair, né? E, de fato, ela não caiu, nós tivemos a implementação dos programas agora em 2020, mas, assim, a gente precisa estar usando esse histórico e pensar no futuro, como foi falado, né? Sustentabilidade, tecnologias digitais, novos materiais, isso tudo tá na onda tecnológica, como você mencionou muito bem também, tá certo? Então, eu acho que é um momento importante, já que existem recursos, mas eu, como professor pesquisador nessa área, eu não sei como lançar um projeto, tá certo? Para onde e como. Porque, pronto, não está disponível. Não surgiu edital ainda. Entendeu? Não está disponível também os contatos, entendeu, Tereza? Assim, as coisas na Petrobras, particularmente, tiveram uma mudança muito grande. Agora, um recado importante para todos nós é esse ânimo,
tá certo? Que existem possibilidades. Eu não estou dizendo que eu não de questão de edital, nada disso, né? Mas tem sido chamado, sabe, Tereza? Tem sido aparecido, por exemplo, o RCT do SEMPES, tem aparecido coisas, mas as coisas parecem que não chegam exatamente o como e quando, tá certo? Então, essa notícia aí é importante. Eu acho que se a gente puder ativar esse CT Petro de alguma maneira, pelo menos, né, vai ser uma coisa muito boa. Então, eu deixo aí a palavra final de família. Eu acho que a gente precisa tratar isso de uma maneira urgente, como família mesmo, que é um assunto importantíssimo. Eu me lembro lá em Maragogi, aquela foto feita depois a carta de intenção de Maragogi, tudinho, que foi o início da BPG, o pessoal chamava família Raima. Existia a família Filipão na época, aí a negada a família Raima. Na hora da fotografia foi uma zorra. Realmente, essa ideia, Oswaldo, Afonso, a família é muito importante, né? E realmente o PRH, em toda a sua fase inicial, ele se desenvolveu muito em torno dessa ideia, né? Todo mundo junto. Aconteceram muitas coisas aí, como inclusive teve um doutorado formado entre a Universidade Federal do Paraná e a Escola Técnica Federal do Paraná. Quer dizer, foi um negócio assim, interessantíssimo, né? Formar a junção de um doutorado entre as duas instituições. Isso eu estou falando naquela época, né? Então, realmente, essa ideia de rede, de integração, coletividade, é uma coisa que o PRH tem que manter vivo. Eu acho que isso é importante, e aí é que a gente tem que ficar de olho no momento que a gente puder realmente retomar reuniões presenciais, porque são as presenciais que fazem isso, né? Hoje nós estamos aqui numa reunião bem descontraída, mas não é o normal acontecer como hoje está acontecendo aqui, né? Ok? Nós esperamos já uma reunião tradicional no próximo ano, né? O PD Petro, o 11º seria agora, no final desse ano, em função da pandemia nós não vamos ter, mas já está programado. Tem até uma data, mas a gente vai conversar em relação a essa data, em Belém do Pará, no próximo ano. Então, nisso aí será... Todos já estão convidados e vamos trabalhar em cima desse 11º PD Petro, ok? Vai ser na cidade que nasceu Jesus Cristo? Pronto. Belém. Então, gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, não tendo perguntas, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela essa oportunidade. Tá? Extremamente importante que a gente possa colocar um incentivo, né, para que a gente siga em frente mais 20 anos aí do nosso PRH, ok? Vamos em frente. Parece que o Ribamar estava se manifestando. Ribamar quer falar alguma coisa, Ribamar? Eu quero só mandar um abraço aí para todos, agradecer aí a organização de vocês, viu, Afonso e Oswaldo. Ok, Ribamar. Muito obrigado. Sim, pode. E mandar um abraço para os colegas aí, Tereza, os outros colegas que estão aí assistindo, especialmente para o Raima, aí meu amigo Raima. Grande abraço, Raima. Mais uma vez, você está trazendo sua experiência para neófitos como eu, no PRH, poderem aproveitar um pouco, tá, e corrigir os rumos quando necessário. Os parabéns. Okay. Obrigado, Ribamar. Tá? Grande abraço. Ok, pessoal. Então, muito obrigado a todos. E um bom final de semana, prolongado, né? Então, Selma, não beba demais, não, viu? Toma uma tacinha de vinho, essas coisas todas. Mas o Raima queria falar, amor. Raima, quer? Fica à vontade, Raima. Não, já encerrei. Ok. Então, tchau, para um bom final de semana a todos vocês. Um abraço, tudo de bom. Tchau. Obrigado, Afonso, Tereza. Prazer rever, Sérgio, Selma, Ribamar. Prazer a todos. Chico estava também. Um grande abraço. Luiz Carlos. Um abração a todos.